Senhoras e senhores, saudações. Eu sou Paulo Francisco Nogueira, moderador deste painel. Falo da cidade de Uberaba, estado de Minas Gerais. E em nome do presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, registramos e agradecemos a presença virtual da senhora vice-presidente Selene Jefferson de Souza. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema desta palestra é Eubiose, futuro no presente, e será desenvolvida pela senhorita Yasmin do Nascimento. A palestrante exerce a função de coordenadora regional da Ordem das Filhas na representação na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É técnica em gerência de serviços de saúde pela Politécnica da Fiocruz. Trabalha como especialista em relacionamento ao cliente em uma operadora de saúde. E cursa graduação em Geografia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O tema Eubiose, futuro no presente, foi o escolhido com o intuito de estabelecer uma via de mão dupla com o futuro, nos permitindo, assim, abandonar a errada ideia de que somos apenas agentes passivos de nosso destino, meros espectadores do filme de nossas vidas, aguardando que o final do mesmo chegue e que seja bom. Vamos iniciar uma ação? Vamos deixar de ser passivos e passar para a atividade? Neste momento, anunciamos a palavra da senhorita Yasmin do Nascimento, que terá 40 minutos para desenvolver o seu tema. Obrigada, Paulo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos dirigentes da Sociedade Brasileira de Obiose, em especial a senhora Selene Jefferson de Souza e ao senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, a comissão organizadora deste congresso, pelo convite, empenho e apoio para a realização desta palestra. Vou compartilhar a apresentação agora. Gostaria de começar pedindo a todos, neste momento, que imaginassem podermos dar passagem ou passar a reproduzir em maior escala, em nosso meio, alguma das virtudes propagadas ao longo do tempo, pela lei e seus avatares, entendendo essas virtudes como um possível passaporte para nos transportarmos para dias melhores na Idade de Ouro, ou, de lá, trazer tais qualidades, para aqui fazê-las florescer mais gentilmente. Observem a árvore de virtudes. Nela nós temos gentileza, flexibilidade, paciência, contentamento, benevolência, integridade, doçura, humildade, generosidade, compaixão, simplicidade, tolerância, leveza, coragem, desapego, gratidão, perdão, autoconfiança, autorrespeito, cooperação, honestidade, introspecção, felicidade, paz, amor, pureza e verdade. Presumindo que quem nos assiste neste momento tenha um mínimo de conhecimento sobre esoterismo e que não clicou para assistir essa palestra por acaso, digo que mais do que querer pretender encerrar o tema como um dogma, o objetivo dessa palestrante é desconstruir parte do modelo atualmente vigente e fracassado que tantos problemas ainda geram à humanidade, e por um breve momento substituí-lo por um conhecimento que não busca apenas adequar a sociedade às necessidades do ciclo atual, apodrecido e gasto, mas tentar elevar-nos a uma outra possível realidade, uma realidade eubiótica. O homem tem um fim em si mesmo, que não é servir a outro homem, mas buscar através do autoconhecimento a tão sonhada liberdade. Acredito que todos tenham notado, em todos os lugares por onde andam, que as pessoas vêm dizendo que estamos vivendo tempos difíceis, seja no trabalho, em casa, na escola, nas religiões de um modo geral. Todos têm dado especial atenção ao momento atual. Mas que tempos difíceis seriam esses? Talvez tempos de expiação, talvez tempos de castigo, ou seriam tempos de possibilidade e de oportunidade? Talvez tudo isso junto? Estaríamos vivenciando o interregno do ocaso de um estado de consciência
e o florescimento de um novo estado de consciência na humanidade? Há uma mensagem oculta na disposição dessas mãos. Notem que, da parte de Deus, há muito claramente um esforço para a união. Já da parte de Adão, parece faltar algo como uma disposição para tal, ou parece sobrar uma certa relutância. No que diz respeito ao detalhe na pintura, o que faltaria a Adão para que pudesse alcançar o eterno? E fazendo uma correlação direta com esta palestra, o que nos faltaria hoje para alcançarmos ou fazermos cumprir a máxima, eubiose futuro no presente? A resposta poderia estar no sentido de que talvez ainda tenhamos de fazer por merecer, alcançar uma situação diferenciada de nossa situação no momento. E talvez essa seja uma das chaves necessárias ao florescimento de um novo estado de consciência, a priori em nós e, por conseguinte, no globo. Lembrando que aqui falo do ponto de vista meramente exotérico, ou seja, não posso usar certos termos ou adentrar mais profundamente em certos assuntos, por se tratar de uma palestra aberta, ainda que embora direcionada a membros presentes, futuros e até pretéritos da SBE. Prosseguindo, no tabuleiro de xadrez global, ainda estamos convivendo e nos recuperando das consequências de uma pandemia que praticamente paralisou o mundo todo por 2 longos anos. A crise nas cadeias de abastecimento e nas diversas esferas políticas pelo mundo inteiro. A seca em muitos continentes. E, não fosse isso o bastante, uma das potências nucleares resolveu entrar em guerra, em um conflito geopolítico já transformado em preocupação global, pois já flerta inclusive com a possibilidade de emprego de armas nucleares. Em resumo, em uma escala preocupante, temos doença, fome, ascensão do totalitarismo e ameaça de uma nova guerra mundial. No cenário mais próximo, comparado ao momento atual, a crise global que está se instalando seria o cenário da Segunda Guerra Mundial. Como viver de maneira positiva e em meio aos problemas hoje colocados no mundo e conseguir entregar um bom resultado para si e para a coletividade. Como trazer os valores que precisamos para o nosso agora. Como dar visibilidade, alcance a uma história que aconteceu dentro de uma pequena representação, mas que se repete hoje em demasia por todos os lados. Um grupo de instrutores entende que, em meio às medidas restritivas da pandemia e a consequente suspensão das atividades na representação no modo presencial, não deveriam paralisar as aulas dos graus, por temerem que as incertezas daquele momento viessem a quebrar, em definitivo, o vínculo daquela turma com a instituição. Uma verdadeira operação de resgate foi montada, e o curso passou, com a anuência de muitas instâncias, as quais aqui agradeço, ao regime online durante determinado período. Eram 10 alunos naquele momento, dos quais 6 já chegaram à série interna, e um deverá chegar na próxima convenção. Se apenas um deles tivesse alcançado a série interna, já teria valido a pena todo o esforço em prol do objetivo. Prosseguindo. Como somos pró-evolução e nossa linha, portanto, mais sutil, escolhi usar como exemplo um filme de ficção sobre o conflito, mas de muita repercussão, O Resgate do Soldado Ryan. O melhor jeito que me veio de chegar até as pessoas e tentar fazer com que entendam de maneira contundente que a gente não pode mais ir por esse caminho, usando para isso um exemplo da Segunda Guerra Mundial, que chama atenção para valores que estão insistindo em retirar de nós, tais como a vontade, a fraternidade, o altruísmo, a paz. Em uma breve pincelada esotérica, lembrando que esta palestra é de cunho exotérico, temos um filme que retrata uma guerra, que, dentre outras, finda por, digamos, expulsar mônadas da Europa em direção às Américas,
dentro de uma necessidade da lei. Os protagonistas são cidadãos americanos, portanto, do Novo Mundo, em missão de resgate no Velho Mundo, que sofre com mais uma guerra em seu solo. Lembrando que ainda não temos hoje uma União Europeia nos moldes do que havia sido esperado pela divindade, mesmo diante de tantas tentativas, seja pelo amor ou pelo rigor. Trata o filme da seguinte história. Uma secretária está datilografando cartas de condolência e se depara com 3 cartas endereçadas a uma mãe, informando que 3 de seus 4 filhos faleceram em combate. E não fosse isso, já muito triste, o seu 4º filho se encontrava combatendo atrás das linhas inimigas na Europa. Imediatamente, a secretária reporta ao seu superior o infortúnio daquela mãe, e assim se inicia a trama do filme. Diante disso, o governo entende que seria tristeza demais para uma mãe a possibilidade de que seus 4 filhos viessem a falecer, todos no cumprimento do dever, e a partir daí é organizada uma missão avançada de resgate do soldado de nome Ryan, tendo como pano de fundo o dia D, a invasão da Normandia pelas tropas aliadas, que foi um dos fatos decisivos para o fim da Segunda Guerra Mundial. Dá-se início a uma missão paralela de resgate daquele soldado, na tentativa mais que nobre, em meio ao caos da guerra, de não abrir mão de entregar o filho, ainda vivo, em lugar de uma 4ª bandeira de condolência àquela mãe. Ao longo do filme, questões pessoais dos soldados e o sofrimento imposto pela guerra a todos nos impõem diversos questionamentos. Em um cenário de guerra no teatro do mundo, temos como pano de fundo uma grande invasão, um grande combate entre bem e mal, e paralelamente a isso, exatamente como funcionam as sociedades secretas, agindo nos bastidores, você tem uma tropa de assalto e uma missão avançada, que adentra as linhas inimigas, construindo uma história em paralelo àquela narrativa principal, que nos dá o enredo do filme. Ao longo do filme, este grupo avançado se questiona sobre a sua missão, sobre quem seriam eles próprios, sobre quem seria aquele soldado e por que ele mereceria um resgate tão arriscado. No alto do cartaz do filme, temos em tradução: na última grande invasão da última grande guerra, o maior perigo para 8 homens era ter que salvar apenas um. No filme, o cenário de fundo é a guerra, é a ausência da harmonia, a destruição, a devastação. Mas o espectador fica retido na narrativa daquela tropa que está ali, heroicamente, tentando cumprir a sua missão de resgatar o soldado. Algumas mensagens nos são passadas ao longo do filme, exotericamente falando, no sentido de que, em nossa vida, teríamos um dever a cumprir, destacando que qualquer desatenção, distração, poderia vir a atrasar isso, e que atrasos relacionados a deveres poderiam significar o mesmo que atrair sofrimento desnecessário à nossa caminhada. Quando a tropa da missão de resgate chega até Ryan, já tendo tido, inclusive, algumas baixas na equipe, o soldado se pergunta: por que eu? Ou seja, por que haveria ele de merecer tal benesse? E apesar de todo o sofrimento ao redor e a possibilidade de apenas voltar para casa, ele insiste em permanecer ali, junto aos companheiros, para cumprir a missão que lhe foi atribuída. A trama vai se desenrolando e seu ápice final se dá no diálogo entre o soldado Ryan e o chefe da missão de resgate, quando mesmo, antes de falecer, finalmente responde: passa por merecer, ao questionamento do soldado. Então, em menor escala, não deixa de ser como um pequeno saque contra o futuro, ou seja, não era pelo que ele tinha feito até aquele momento, embora houvesse demonstrado possuir caráter, mas pelo que representava naquele momento em relação ao futuro.
Ao final do filme, o soldado, já na velhice, aparece prestando condolências a seu herói, acompanhado de sua família e relatando que tentou ser um homem de bem, de virtudes, digno do esforço dos que o trouxeram a salvo para casa. Depois desse breve resumo do filme, eu gostaria de recordar a chave que mencionei lá no início da palestra, pois o que seria para nós fazer por merecer? O merecimento seria passar pelos portais de nossos templos, nossos departamentos ou de nossas representações? Ou seria esta uma concessão, uma aposta da divindade, na possibilidade de você tentar ser melhor do que foi ontem a cada nova manhã? Tais questionamentos remetem diretamente aos irmãos que já fazem parte de nossos quadros, mas não se engane você, que já não mais faz parte, ou que possa estar buscando fazer parte, ou mesmo você, que chegou até esse momento da palestra, porque talvez tenha apenas clicado por acidente no link. Porque eu acredito que nós tenhamos diariamente que estar fazendo por merecer estarmos aqui o tempo todo, e que esse fazer por merecer não se encerra quando passamos pela porta em direção ao mundo, quando realizamos uma atividade interna e vamos embora para casa. Temos que entender a coisa toda de uma maneira holística. O que fazemos lá fora no mundo também nos mantém aqui dentro, e talvez até mais do que o que fazemos aqui dentro, considerando o tempo que passamos lá fora. Então, mantendo o caminho reto, mantendo-nos na busca de virtudes, das escandas, trabalhando pelas escandas, faremos por merecer estarmos aqui e trazer um melhor estado de consciência para o agora. Usando o filme como exemplo, teríamos mais uma questão. Talvez a divindade, em seu excelso amor, já tenha providenciado e executado, com sucesso, uma missão de resgate. Talvez já tenha ido lá fora no mundo, em desequilíbrio, e resgatado a todos nós aqui presentes. E nós precisamos, urgentemente, melhor entender, trabalhar e fortalecer o amor em nossos círculos e na jornada na Terra. Pois, não por acaso, a excelsa presença da Divina Mãe entre nós ainda retarda os tambores da guerra. Dona Helena, em todo o seu esplendor e amor, certa vez disse: sou um soldado da lei. Precisamos refletir muito sobre isso, entendendo, de uma vez por todas, a máxima do Mestre que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Para não estarmos a postergar algumas tarefas importantes em nossas vidas indefinidamente. Às vezes, quando em dúvida diante de algum problema, precisamos primeiramente nos perguntar se estão trazendo esse problema do mundo para dentro de nossas vidas ou se de fato não estaríamos projetando os nossos problemas no cotidiano, no mundo. Prosseguindo. Mas e se a divindade, em sua excelsa sabedoria, já tivesse disponibilizado tudo o que precisávamos para nos salvar? O que seria essa salvação? Ir para o céu? Não. Salvação. Mas no sentido de manter a nossa consciência, ter o merecimento de trazer os mundos interiores para o nosso cotidiano com consciência, poder estar aqui trabalhando pela obra do Eterno com consciência. Sendo uma pessoa de bem, você pode fazer caridade, você pode ser um gentleman com as pessoas, você pode tratar muito bem os membros da sua família, você pode amar os animais, pode amar a natureza, mas tem uma parte em que devemos ser dignos de estarmos trabalhando pela obra do Eterno com consciência. E aí teremos um outro problema. Sem abandonarmos o ego, as questões efêmeras do ego, isso não acontecerá jamais em sua plenitude, e a não ser que alguém aqui espere viver mais de 300 anos, isso será um problema que teremos de resolver.
Não é raro as pessoas chegarem à série interna e logo saírem. Não é raro as pessoas saírem por causa de brigas, e não estou aqui julgando, condenando ou discriminando ninguém. Os atritos fazem parte do jogo da vida, da própria iniciação, mas a questão é o esforço que a divindade fez para que chegássemos até aqui, no presente momento, e tudo que nós teremos e temos de fazer para merecer e manter isso no futuro. Seria bom que todos entendêssemos que as práticas eubióticas são fatores equilibrantes de nossos veículos durante o estudo do conhecimento eubiótico, seja para as limitações do intelecto, para as desmesuras da alma, ou ainda para a fragilidade de nosso veículo físico. Apenas ler sobre eubiose, deter para si ou divulgar conteúdo indiscriminadamente é bem diferente de viver eubioticamente. Como deixar de citar aqui a criação do Espaço Shakti Nova Era, um centro de terapias holísticas na antiga Praça da Vitória, a atual Helena Jefferson de Souza, em São Lourenço, como a recepcionar e cuidar dos peregrinos com seus pés cansados e machucados pela caminhada, ou os guerreiros feridos ao final da batalha pessoal por um novo estado de consciência, para que, uma vez recuperados, novas caminhadas possam trilhar, novas batalhas possam lutar e outros estágios possam alcançar. Não poderia citar também, por conta do tema Futuro no Presente, uma outra história bastante conhecida pelos que já fazem ou fizeram parte dos quadros de nossa escola. A divindade manda uma comitiva para o Brasil, tendo como pano de fundo a viagem de uma companhia de teatro em uma temporada no Teatro São João, em Salvador, no Brasil. Haveria o reencontro de dois seres de altíssima hierarquia, e eles partiriam para uma missão espiritual pela Europa, com destino ao Oriente. Todavia, o mal não dorme e provocou um acidente na Rua Augusta, entre as ruas do Ouro e da Prata, em Portugal, Lisboa. Bom, eu sei que foi necessário. É uma história do que é necessário. É a lei. A gente não discute com a lei. A gente cumpre a lei. A gente trabalha para a lei. Mas digo que não deixa de ser uma história em parte trágica, triste. Vivemos novamente tempos de guerra e incerteza. Não devemos parar de admirar o voo das borboletas, o canto e as cores dos pássaros, as formas inusitadas nas nuvens ou o brilho das estrelas. Mas devemos estar atentos, principalmente em manter nossas práticas eubióticas em dia, porque já estamos em tempos difíceis novamente. Cabe a nós manter a mente aberta e a consciência focada no dever para com a lei que a tudo e a todos rege, até mesmo como um refúgio em relação ao momento atual. Tal acidente, por nós conhecido como acidente de Lisboa, para que fosse corrigido, provocou um aceleramento do tempo, onde, respeitando a teia das reencarnações, impulsionou sobremaneira a evolução na face da Terra. Aos mais interessados, recomendo buscarem nossos cursos para uma maior abrangência sobre o tema. Um breve questionamento: quantos de nós já pensaram que, em parte, em relação a essa aceleração da evolução, em relação a esse progresso repentino, não parece algo semelhante ao que aconteceu na Lemúria, onde o mental chegou e acelerou tudo em demasia? Entretanto, o fato é que não tínhamos estrutura para suportar aquilo à época. Então, o quanto a gente ainda trabalha em cima desse aceleramento kármico hoje e o quanto ainda pagamos por isso. O quanto a humanidade progrediu e o quanto evoluiu depois disso. Não há como negar
que a humana criatura se favoreceu do progresso adquirido em todas as áreas. Mas será que isso chegou a todos? Em termos de evolução, quantos indivíduos alcançaram o esclarecimento e quantos se iluminaram? O que nos faltou, enquanto humanidade, para que melhor aproveitássemos esse aceleramento kármico? Vamos lá. Convido-os agora, novamente, a nos exercitarmos em termos de imaginação. Uma vez por ano, em uma determinada atividade interna, na qual travamos contato com 8 energias em seus diferentes aspectos ao longo de 8 dias. Vibramos em sequência 8 emanações, em uma verdadeira maratona ritualística. Nós sabemos que a eubiose não é apenas uma religião pura e simplesmente, é uma religião sabedoria. Se formos analisar em nosso universo particular, os mantras, os símbolos, as cores, os incensos, as notas musicais, verdadeiramente trabalhamos com muitas coisas. Convido-os a dirigir vosso pensamento por um breve instante aos templos, departamentos e representações, funcionando das 6 da manhã às 20 horas, sem fanatismo, apenas em função dos tátuas, nos 7 dias da semana, em função dos planetas, nos 365 dias do ano, em função do ciclo zodiacal, com os irmãos mantendo em evidência suas práticas eubióticas diárias e todos mantendo um número mínimo para a realização das tarefas coletivas templárias. O homem vitruviano representa o ideal clássico do equilíbrio, da harmonia do humano. Indago-lhes: isso seria fanatismo ou talvez estivéssemos usando a nossa máquina quântica eubiótica em sua plenitude? Isso seria uma utopia mística ou algo como trabalhar o rigor científico? O quanto estaríamos mandando de vibrações e inspirações para a humanidade nesse ano imaginado agora? Adão estaria mais disposto em relação à divindade? Ousaria dizer até que uma atitude dessas talvez causasse um novo saque contra o futuro, mas dessa vez partindo de nós em retribuição a todo o esforço da divindade. Entretanto, aprofundando um pouco mais, o que tenho visto é que quanto menos fazemos o nosso trabalho, mais a brutalidade aumenta do lado de fora. E que, por outro lado, quando tomamos algumas boas atitudes e decisões do lado de dentro, imediatamente isso repercute lá fora. Então, o que isso significaria? Como isso se daria? E o quão próximo isso seria de trazer o futuro para o agora? Trabalhar valores mais elevados, não reclamar de tudo ou de coisas menores, tentar compreender mais o outro, trabalhar mais a tolerância, tentar fazer com que os irmãos estudem mais, não forçar, mas incentivar o estudo eubiótico e temas correlatos. Não deixar fazerem somente o que querem, ou tudo o que querem baseado somente em seus egos, em suas vivências pessoais. O mundo lá fora é de Maia. Temos de tentar incentivar mais o trabalho coletivo e sério, dar mais atenção àqueles que realmente querem trabalhar eubioticamente. Em uma abordagem pedagógica, diria que nós estamos privilegiando as crianças malcriadas, egoístas, em detrimento das que já têm predisposição aos novos estados de consciência, das que não fogem do trabalho eubiótico por já possuírem a inspiração necessária para a sua realização. Porque às vezes, tudo que uma criança malcriada precisa é pura e simplesmente que a façamos entender que não está agradando, que não ficaremos passivamente vendo-a se machucar, machucar aos outros ou destruindo brinquedos, passando a mão por sobre sua cabeça enquanto aguardamos um surto fortuito de maturidade, fingindo não termos um problema ou prejuízo maior no futuro. Ora, às vezes basta dirigir nossa atenção para uma outra criança que esteja fazendo alguma coisa diferente, melhor
ou sem reclamar, e já poderá ser o suficiente para que a criança malcriada entenda que não está agradando, mas caso isso não ocorra, não podemos ou devemos nos furtar de seguir tentando de outras maneiras, inclusive, se necessário, procurar ajuda especializada. Mas, falando agora de homens e mulheres eubiotas, qual deveria ser o produto final almejado em nosso processo pedagógico? Vamos lá. Superada a etapa das palestras públicas, dos graus e da passagem para a série interna, o produto final deverão ser eubiotas. E para aqueles que não lograram êxito nessa jornada, que ao menos se tornem pessoas melhores no mundo. Devemos estar atentos dentro de nosso grupo e sempre habilitarmos alguns irmãos capazes de lidar bem com ambas realidades e de não sucumbir às demandas, anseios e questionamentos advindos do mundo externo. Do ponto de vista ético, se estamos apresentando uma proposta verdadeira ou passível de verificação, seja para os que estudam biose ou para os que efetivamente já adotaram práticas eubióticas em seu cotidiano, porque, como soldados do filme, ainda nos questionamos sobre o dever e sobre o merecimento. Amor e rigor são dois lados de uma mesma moeda, como dois polos de um ímã, e ao pretender separar os dois polos de um ímã, nascerão outros dois polos positivos e dois polos negativos nas respectivas novas partes. Vejamos, se tínhamos apenas um polo positivo e outro negativo, ao fracioná-lo, agora teremos duas metades e dois polos em cada metade, que aqui, por convenção, vou chamar de bem e mal. Fragmentar o bem seria como dotar o mundo de boas atitudes. Todavia, uma vez isoladas, sem o devido contato com o todo, em última análise, seria como enfraquecer a egrégora da obra. Já fragmentar o mal seria como pulverizar ervas daninhas no jardim, em um mundo que hoje é fértil de insumos para sua proliferação. Aqueles que mais querem a manutenção do atual estado de consciência da humanidade também são aqueles que, em detrimento do livre-arbítrio humano, cada dia mais vendem a ideia de uma suposta governança global apoiada em uma inteligência artificial senciente, quase já acima do bem e do mal, incapaz de errar, e aos poucos vem tomando o lugar da própria divindade na mente e no coração de muitos. Precisamos, no momento, de abordagens éticas em todas as direções das relações humanas. Isso é o que precisamos. Ética se aprende observando e praticando bons exemplos. E lembrando do filme, onde estariam hoje os bons exemplos? Onde estão os homens de caráter? Onde estão os homens de coragem no mundo real? Do mesmo modo que o último soldado de um exército pode, algumas vezes, com uma flecha inflamada, destruir a mais sólida fortaleza do inimigo, assim também o homem mais fraco, quando se faz campeão da verdade, pode derribar as mais sólidas muralhas da superstição e do erro. Na época que atravessamos, fim de um ciclo apodrecido e gasto, para o dealbar de um outro, portador de melhores dias para o mundo, pois que a vida universal é repartida em ciclos, a quantidade, ou parte mais grosseira da mentalidade humana, suplanta a qualidade, ou parte mais sutil dessa mesma mentalidade, que se torna, portanto, a elite do presente momento histórico da humanidade. Haja vista aqueles que, para melhor poderem governar, expulsam de seus países e, portanto, de junto de si, os poucos capazes de ofuscar o falso brilho de suas apagadíssimas personalidades. A explicação de tal procedimento encontra-se na razão teosófica do karma coletivo, esse karma criado pelos povos que, descuidando-se da própria evolução e grandeza espiritual,
afundam-se cada vez mais no vício, no crime e na miséria, e acabam tendo cada qual o governo que merece. Trecho do livro O Verdadeiro Caminho da Iniciação, de Henrique José de Souza. O que vocês prefeririam, então, tomando como base o filme, ter que entrar na Europa sobre conflito para resgatar o eu inferior de vocês, ou estudar, fazer as práticas eubióticas, ter uma vida reta, uma retação, para iniciar um processo de sublimação, afastando de si certos problemas kármicos enquanto caminham na direção do eu superior? Hoje o Brasil é visto como um porto seguro para religiosos de todo o mundo, pois religiosos de um modo geral vêm sendo perseguidos por governos totalitários pelo mundo. Também é visto como um porto seguro nas questões relacionadas à reserva hídrica, biodiversidade, produção de alimentos, riquezas minerais e energia limpa. Somando-se a isso, não por mero acaso, tornou-se um porto de destino de uma gama de investimentos estrangeiros, apesar da pandemia, vendo este fluxo um gráfico crescente em relação ao asseveramento do conflito na Europa, da crise de energia e da seca e da quebra da produção de alimentos pelo mundo. É preciso que aumentemos a nossa cultura e que lapidemos nosso caráter. É preciso que tenhamos orgulho e façamos por merecer estar aqui trabalhando para a pátria do Avatar, para não perdermos esse nosso momento na história. Tudo é possível àquele que crê. Com relação à ordem das filhas de Alamirá, somos mantenedoras do amor e da bondade. Somos guerreiras do bom, do bem e do belo. Fazemos vibrar o sinete da lei, através de nossas escolhas e, sobretudo, do que escolhemos acreditar. Vamos semear e difundir o Atnyat Nyatat. Em tradução, um por todo e todo por um. Amor, verdade e justiça. Brasil, pátria do Avatara, Pax. A paz na paz, a paz pelo amor, a paz para a terra. Paz. Gratidão. Senhoras e senhores, iniciaremos, neste momento, a sessão de perguntas que foram previamente selecionadas. Yasmin, ao ouvir a sua palestra, eu me lembrei da analogia que usamos com o diamante, que, de um carbono, o material mais comum do nosso sistema, após passar por milhões de anos por, entre aspas, vicissitudes extremas, altíssima pressão, altíssimo atrito, e sofrer temperaturas elevadíssimas, ele brilha. De carbono se transforma no mineral de maior brilho, de maior dureza, de maior valor. Não seria o caso agora de aproveitarmos esses momentos de extremas dificuldades, de extremos conflitos ou atritos, e a exemplo do diamante, aproveitarmos os desafios e nos transformarmos, brilharmos? Interessante analogia, Paulo, entre o processo de formação do carbono em diamante com o homem no seu trabalho no cotidiano e na obra. A pressão, temperatura e milhões de anos, sofrendo todas essas transformações, são fatores que participam da formação do diamante. Isso falando do reino mineral. Questões que, vamos dizer, físicas, acontecem ali. Agora, com relação à humana criatura, também temos essas mesmas questões, pois a cada um desses componentes, no caso, a temperatura, podemos ligar aos humores, os 4 temperamentos. Com relação à pressão, as interações do dia a dia. E, em larga escala, temos a pandemia como um exemplo. Todas as questões correlacionadas, tudo que vivemos e ainda estamos vivendo. E com relação ao tempo, podemos ligar a disposição que temos em prol de avançarmos para o nosso real caminho. Em resumo, como eu falei anteriormente na palestra, o fim do homem não é servir a outro, mas buscar o autoconhecimento para alcançar a liberdade.
Por isso, o quanto antes iniciarmos esse trabalho, mais chances teremos de que, com o amor, consigamos avançar e nos tornemos pessoas melhores, no caso, diamantes. Nossa, excelente, Yasmin. Vamos para uma segunda pergunta agora. Ao longo do filme, os soldados que assumem a missão de resgate do soldado Ryan, diante de tantas dificuldades que enfrentam, se questionam da lógica daquela missão, do motivo de terem sido os escolhidos. Assim também somos nós que estamos dentro do processo da iniciação eubiótica, trabalhando pela obra, pela lei, lembrando do axioma, sed lex, dura lex. A lei é dura, mas é a lei. Ao longo da iniciação, poderemos nos questionar sobre a lógica do processo, sobre o motivo de termos escolhido este caminho. Como podemos dirimir o efeito dessas íntimas questões que podem nos atrapalhar na busca do objetivo? Que podem nos atrapalhar no trabalho em prol da obra, em prol da lei? Como podemos dirimir essas questões? Toda manhã, carregamos nosso banco de dados com anseios, deveres e a necessidade. Ao longo do dia, assim como a tropa do filme, nós nos questionamos sobre uma série de coisas. Se estamos ganhando o suficiente, se o curso que estamos fazendo é bom, se estamos com a pessoa certa e o principal, é se estamos fazendo valer a pena. A grande sacada do filme é que a gente espera que as pessoas se preocupem com a gente, que mandem ajuda quando é preciso, que não questionem o que é importante para um e não para o outro, que o investimento, o projeto, as escolhas que fazemos valham o tempo e o esforço que despendemos. Nós nos colocamos a serviço da lei. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Trabalhar pela lei é colocar o esforço à frente da recompensa, quando há recompensa. E quando fraquejamos, muito importante será estarmos atentos aos sinais para continuarmos no caminho. Yasmin, obrigado. Mais uma ótima reflexão. Iremos agora para a nossa última pergunta. O que seriam práticas eubióticas? Uma boa pergunta, Paulo. Ao longo dos estudos, são passadas algumas yogas e procedimentos que visam atenuar o embate entre o momento atual do postulante e o que ele busca em nossa escola iniciática. Antigamente, na questão das terapias holísticas, tínhamos uma enorme dificuldade em encontrar bons profissionais no sentido de deixar ser manipulado por terceiros, em ambiente adequado à nossa vibração. Em qualquer área, se nos fecharmos em um projeto, nos isolando do mundo, fatalmente, isso ocorrendo por um longo período de tempo, a nível físico, emocional ou mental, poderá acabar causando algum tipo de problema. Havia um embotamento quanto às questões de terapias holísticas, que agora parece estar finalmente desabrochando com a inauguração do Espaço Shakti Nova Era. Parabéns para nós eubiotas, parabéns para a equipe do Espaço Shakti e parabéns para todas as iniciativas de mesma magnitude. Agradecemos a senhorita Yasmin do Nascimento pela sua apresentação. E informamos a todos que o e-mail do Congresso, coi@eubiose.com.br, estará à disposição daqueles que desejarem fazer contato conosco. Agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima atividade deste congresso. Trata-se do tema Nascimento da Identidade Brasileira. Não esqueça de curtir o vídeo que acabou de ser exibido e siga acompanhando o trabalho da Eubiose, se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações. Paz, luz e progresso em harmonia de pensamento é o que desejamos a todos vocês. Tenham todos uma boa tarde.